Olá, meus irmãos. Mais uma vez eu venho com a grata satisfação de trazer a vós outros uma palavra de esclarecimento. Pode com certeza ajudar, contribuir, corroborar com seu crescimento espiritual, com seu entendimento bíblico. Dessa feita eu gostaria de trazer aqui a lume a questão do antropomorfismo. O que seria antropomorfismo? O antropomorfismo é quando Deus se apresenta utilizando uma linguagem humana, ou quando as escrituras sagradas falam a respeito de Deus usando uma linguagem humana. Quando você de repente vê na Bíblia, lê na Bíblia Sagrada a mão de Deus, o nariz de Deus, o olho de Deus, e até mesmo o corpo de Deus, suponhamos, a Bíblia está fazendo uso justamente dessa linguagem chamada antropomorfismo, que é Deus ajustando a sua grandeza às nossas limitações. Que se Deus falasse conosco numa linguagem de Deus, que seria para mim uma linguagem eterna, nós não conseguiríamos entender coisíssima alguma. Então Deus ele tem que ajustar a sua grandeza às nossas limitações para que possamos entendê-lo, Isso se chama antropomorfismo. Então o antropomorfismo também aparece na linguagem de Deus, na fala de Deus, Deus falando como um ser humano. Nós temos um texto, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 1, que diz que Deus lembrou-se de Noé, como quem Deus havia esquecido dele. E Deus lembrou-se de Noé. E nós vamos ver outros textos na Bíblia, como por exemplo, nós temos aqui Isaías, no capítulo de número 49 e o versículo de número 15. E eu vou sintetizar. Ele diz: como pode uma mulher que ainda amamenta esquecer do seu filho? Se de repente essa mulher que ainda amamenta esquecer do seu filho, jamais me esquecerei de ti. Há textos que dizem que existe um memorial diante do Senhor para aquele que o teme. Salmo 139, verso 2 ao verso 4, fala da grandeza de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Deus que está em toda parte, o Deus que vê todas as coisas, conhece todas as coisas. E nós temos N textos mostrando que Deus jamais se esquece de alguém ou de algo. Então nós estamos aqui diante, mais uma vez, de um antropomorfismo. Na verdade, Deus ele não esquece de ninguém. Eu quero ler aqui um comentário desse livro aqui, Enigmas e Contradições da Bíblia. Diz assim: em sua onisciência, Deus sempre esteve consciente de que Noé estava na arca. Entretanto, depois de Noé ter permanecido nela por mais de um ano, como se estivesse sido esquecido, Deus deu um sinal de sua lembrança e fez com que Noé e a sua família saíssem da arca. Mas Deus nunca se esqueceu de Noé, já que o Senhor mesmo foi quem o notificou no início para salvar a si mesmo e a espécie humana. Com frequência, nós mesmos usamos uma expressão semelhante quando dizemos que lembramos de alguém no dia do seu aniversário, mesmo que nunca tenhamos esquecido da existência de tal pessoa. Então, aqui não passa de um antropomorfismo, uma força de expressão, que mostra, na verdade, ou que facilita, na verdade, a nossa compreensão. Então, dizer que Deus esqueceu disso ou daquilo seria impossível, Apenas uma força de expressão, apenas Deus, ou a Bíblia, facilitando a nossa compreensão. E aqui, no comentário que acabei de ler, a gente vê que nós cometemos também, fazemos as mesmas coisas, ou utilizamos das mesmas palavras. Me lembrei que hoje é aniversário de fulano, sendo que fulano nunca saiu da minha mente, sendo que eu nunca havia me esquecido dele. Eu apenas estou usando uma força de expressão. Então, queridos irmãos, o antropomorfismo é isso. Deus, usando
a linguagem humana, para que possamos entender, né, facilmente a sua vontade, o seu querer, a sua voz. Outra coisa bastante interessante é que nessa questão de antropomorfismo, falando a respeito agora do aspecto físico de Deus, né? E aqui eu estou aqui utilizando uma figura de linguagem, porque na verdade Deus ele não tem um aspecto físico, né? Na verdade Deus, a Bíblia tem duas definições apenas a respeito da essência de Deus. Duas. A primeira é: Deus é amor. Deus é o quê? Essencialmente, amor. A segunda expressão que demonstra a essência de Deus, quem Deus de fato é na sua essência, está lá em João, no capítulo 4. Deus é Espírito. Deus é amor e Deus é Espírito. A palavra Espírito, que aparece tanto no grego como no hebraico, são palavras utilizadas também para o vento. Assim como o vento não tem corpo, assim como o vento não tem formato, está em toda parte, né? Preenche todas as coisas, bem assim Deus é. Espírito não tem corpo. Espírito está em toda parte. Então, quando Deus se manifesta como um anjo do Senhor, etc, etc, não significa dizer que ele tem um aspecto humano. Quando a Bíblia também diz que o Senhor, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é no sentido físico, mas no sentido espiritual. E, enfim, nós temos a grata satisfação e a esperança viva deixada pelo próprio Deus de que um dia o veremos como Ele é. E isso para nós é por demais maravilhoso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa humilde explicação possa te ajudar na compreensão de Deus, dos textos sagrados, que o Espírito do Senhor possa te abençoar grandemente. Amém? É isso.